De volta com o doutor Ricardo Salgado. Doutor, nós falamos da Igreja Católica, dos cemitérios, da proibição. A matriz de Nossa Senhora do Pilar tem uma obra do Aleijadinho. Muita gente não sabe disso. Como é que é essa história? Aquele altar do Aleijadinho realmente é considerado uma das obras-primas do Aleijadinho. Aquilo pertencia à capela de Nossa Senhora da Conceição na Fazenda da Jaguara, no município de Matosinhos. Matosinhos. Quando o Mr. Chalmers comprou essa fazenda, a igreja já tinha sido, a capela lá da fazenda já havia sido secularizada e ela estava caindo. O telhado já tinha sido desmanchado. E a hora que ele viu aquilo, eu tenho isso inclusive documentado, sabe? Um relatório feito pelo próprio filho dele. Ele viu aquela maravilha que era, porque realmente aquele altar é uma maravilha. É uma maravilha. Como obra de arte, é uma das coisas espetaculares que existe no Brasil. E ele viu, tirou os santos, tirou toda a prataria, tudo que era de uma igreja, ele guardou dentro da fazenda. E eles estavam reformando, ou melhor, construindo esse prédio novo. Isso foi em 1912, 1913, a Igreja da Matriz. Ela tinha sido reformulada, eles jogaram a anterior no chão, fizeram essa, ampliaram. E aí ele ofereceu o altar da capela para Nova Lima. E o imediato foi aceito. Eles desmontaram o altar lá e foi colocado na matriz, está lá até hoje. É uma peça de escultura de madeira. É uma obra original, do Aleijadinho. Não, isso não há dúvida. Nova Lima, então, tem uma parcela do Aleijadinho aqui na nossa história. Você não há dúvida que aquele altar foi construído por ele. E só para você ter uma ideia, a importância daquilo já foi tombado pelo Patrimônio Histórico Federal. Não é pelo Municipal nem Estadual, não. Aquilo é tombado pelo Patrimônio Histórico Federal há muitos anos, talvez na fim da década de 30, princípios de 40. Quer dizer, há muitos anos, pela importância daquilo para a história. Não é de Nova Lima, não. A história de Minas e do Brasil. É uma obra de arte, assim, espetacular. Doutor Ricardo, um assunto muito em evidência nos dias de hoje, as nossas banquetas. A banqueta do Rego Grande, a banqueta dos Carrapatos. É uma marca da cidade, um patrimônio da nossa cidade, que está, na opinião da maioria, abandonado. Na minha opinião, inclusive, principalmente a banqueta do Rego Grande. Vamos falar um pouquinho das banquetas. Bem, banqueta, primeiro tem que entender o que vem a ser banqueta. Sim. Que a maioria do pessoal não sabe. Não sabe. Banqueta é um pequeno banco que foi construído à beirada de um barranco, onde vai se passar um rego artificial para conduzir água de um ponto a outro. Para que foi feito isso? Para exploração do ouro. Você tem ideia quantos quilômetros de banqueta nós temos em Nova Lima? Não. 48 quilômetros de banquetas que existem aqui dentro. Você sabe quantas banquetas foram construídas? Também não. Pelo menos umas 40. Funcionando hoje nós temos a do Rego Carrapato, a do Zumbi, a do Bananal e as 7 Voltas e a do Rego Grande, que momentaneamente está abandonada. Completamente abandonada. Completamente abandonada. E isso é uma coisa que incomoda porque isso faz parte da história da cidade. Isso é uma coisa que tem que ser preservada. Ainda existe aí alguma coisa que a gente pode falar com muita tranquilidade. Isso faz parte da história da cidade. Nós vamos falar da banqueta do Rego Carrapato, que é o primeiro, que eu tenho uma atuação muito grande nela. Em 1995, foi feita uma troca com a mineração Morro Velho, daquele terreno onde está o Parque do Rego do Carrapato, Sim. com um terreno que era da prefeitura lá atrás da rodoviária. Ok. Então aquele terreno era da prefeitura. Então foi feita uma permuta, quem era o diretor da empresa na época, o doutor Juvenil, Sim. atendeu as necessidades das partes. Por quê? Nós pudemos construir o parque e era um terreno lá
Foi feito. Interessava para Morro Velho. Para Morro Velho. E foi bom, ficou bom para as partes. Só que o Rego Carrapato não existia mais. As pontes tinham caído, ele já não funcionava, ele era uma estrutura que já não tinha. Abandonado completamente. Não tinha, porque ele usava para tratamento de minério. Então já não tinha mais a metalurgia, já não existia, ele estava abandonado. Nós iniciamos um processo de restauração, na época eu era secretário de Saúde e Meio Ambiente, eu conversei com o prefeito na época, que era o Ronaldes Marques. Ronaldes Marques. Ele era... Mas foi no fim da administração dele que foi feita essa troca. Estava terminando, era uma situação complicada, logo o outro prefeito que veio me confirmou já como secretário do Meio Ambiente. Eu falei com ele, eu vou arrumar a banqueta, fazer um parque, já que o terreno é nosso. Então vamos fazer, mandei limpar ela toda, contratei uma empreiteira pequena, fez o serviço todo, contei com o apoio do José Ivo, que era um engenheiro antigo, amigos da gente, da Morro Velho, e que era responsável pelas banquetas, porque essas banquetas elas são construídas milimetricamente, não é uma coisa que você pode mexer assim, inadvertidamente. Tem uma engenharia nela. Tem uma engenharia precisa, como é característico dos ingleses, né? Sim. Aí nós recuperamos a banqueta toda, fizemos aquela ponte pêncil, que não foi feito com dinheiro da prefeitura, que a hora que eu fui precisava de se fazer aquilo, porque senão não teria, a banqueta não passava ali. E eu perguntei ao prefeito, eu posso pedir dinheiro? Parceria, né? Parceria. Eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. Público-privada, parceria público-privada. E aí ele falou, pode. Eu disse, dali fui direto lá na Morro Velho. Conversei com o Dr. Roberto Carvalho, falei, estou precisando de tanto dinheiro. Você pede alta aí, Ricardo. Eu falei, mas a coisa é alta, o que eu vou fazer? A hora que eu contei para ele, falei, não, pode mandar fazer que eu pago. Então, ele, a Morro Velho... bancou aquela ponte. Aquela ponte. Por intermédio do Dr. Roberto Carvalho, que era uma pessoa bastante ligada também a essas coisas. Então, aí nós tínhamos o parque. Constituímos o parque e está funcionando. Sabe? Um belo parque, por sinal. Lindo. Né? Eu particularmente... Cartão postal fantástico. Eu sou suspeito para falar, porque como eu construí, arrumei aquilo tudo e cuidei das plantas e tudo, aquilo para mim é uma coisa das mais bonitas que temos em Nova Lima. Com certeza. E graças a Deus, com os tropeços daqui e daquela, porque acontecem ao longo da vida de uma administração pública, eles têm conseguido manter. E atualmente o parque tem tido um incremento maior do que teve há uns 2 ou 3 ou 4 anos atrás. Uma programação melhor, então ele está funcionando bem. Eu acho que está de bom tamanho. Em compensação, mas em contrapartida aconteceu o seguinte, essa banqueta do Rego Grande, que passa inclusive aqui na porta da minha casa, quando eu fui secretário, já aí secretário de Meio Ambiente, ela estava na mesma situação que está hoje. Lá naquela parte lá de cima da banqueta, próxima ali do Colégio Estadual, por ali naquela... Próximo onde eu moro, da minha região aí. Aquela região para cima ali, eu fui observar, ela estava tendo infiltrações, ela estava tendo, enfim, erosões, porque é uma banqueta antiga, essa banqueta é início do século XIX. E eu falei, não, vamos consertar. Eu encontrei vários pontos de lançamento de esgoto dentro da banqueta. Eu fiz o diagnóstico, eu sou médico, eu trabalho com diagnóstico. Olhei e falei, não, nós temos que tirar esses esgotos daqui, só para você ter uma ideia. Naquela época, nós fizemos 480 metros de rede de esgoto na banqueta. Na banqueta mesmo, para tirar os esgotos que estavam sendo jogados dentro do Rego Grande. Tiramos, arrumamos tudo. As áreas de infiltração, que na época que nós fizemos o diagnóstico eram 4 áreas importantes. Então nós usamos a técnica que São João del Rei usou a vida inteira e que a Morro Velho usou. Fizemos uma grande calha de ferro, como tem várias aí. Coloca-se a calha, faz um capeamento embaixo com cimento, ela fica presa, acerta e acaba a infiltração. Então nós fizemos eram 4 pontos, calhas, a maior delas tinha de 42 metros. Fizemos, arrumamos, limpamos. Depois que estava tudo limpo, tudo arrumado, fizemos o plantio das árvores em volta, teve
Aqui na porta da minha casa tem a árvore que eu plantei, que o Duduga plantou, que ele era o vice-prefeito, e o que o Vitor. Nós viemos, tinha que fazer o lançamento do trabalho, fizemos aqui, está aqui na porta da minha casa hoje, que nós plantamos. Então veio, é aquela coisa simbólica, o buraco já está feito, você põe a coisa ali, tira retrato, ficou bom, as árvores estão aí até hoje. E o rego, fizemos a inauguração. A inauguração foi muito interessante porque existia a máquina lá no fundo. A máquina estava abandonada. Conversei também com o Dr. Roberto Carvalho, sujeirão, conversando com ele, Dr. Armando Castro, que era o responsável pela questão ambiental da empresa. Uma reunião pequena. Por que não transforma aquilo num centro de educação ambiental? Porque não podia jogar aquela máquina no chão. Com certeza. Ele é um patrimônio. A ideia pegou, o Dr. Roberto falou, vamos fazer. Encampou mais essa ideia? Ele era... E aí nós fizemos, o dia da inauguração do Rio Grande, eu mobilizei 6.000 crianças, da máquina à peneira. Foram ao abraço do Rio Grande. Foi a primeira vez que foi feito na região. Me lembro desse evento. Me lembro desse Hoje, evento. depois fizeram abraço da Pampulha, abraço do Quebra, foi baseado no que nós fizemos aqui. E o que nós gastamos para fazer o abraço do Rio Grande foi 12 quilos de bala. Que eu comprei com meu. Fui lá na coisa e comprei. Uma bobagem. Entregamos às professoras, que são criaturas fantásticas, as professoras de Nova Lima. Isso com certeza. São. Eu também tenho esse conceito. Elas entusiasmadíssimas, dedicadas, disponíveis, e elas ficaram estacionadas de ponto em ponto com seus meninos. Então, agora, a hora que começou o abraço, lá, a água correndo, foi lindo, 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 lindo. Um evento interessante, e os meninos, marcante. Foi, abraçando até aqui. Foi 1990 e alguma coisa, 90 e poucos, né? E aí ainda teve uma coisa muito interessante, porque o pessoal não sabia. Menino, é bom a gente trabalhar com eles também. Eu comprei umas peneiras, uns latões. Eu catei os peixes do Rio Grande. Ficou aqui em casa um mês. Aquelas bacias, aqueles tanques cheios de peixinho, porque os peixes morrem. Secou a banqueta, morre. Claro que eu não consegui salvar todos, mas uma grande, eram 12 bombonas grandes, cheias de peixe. Que no dia do lançamento, pessoas estratégicas, Roberto Carvalho jogou, Vitor jogou. Aquela menina Lélia do jornal jogou, as diretoras das escolas, quer dizer, ao longo do rego, a hora que a água ia chegando, os meninos pegavam a coisa, jogavam, os peixes pulam, coisa linda. E arrumamos o rego e ele funcionou. Só que depois desta época, eles foram abandonando a manutenção. Foram abandonando. Porque isso tem que ter uma coisa antiga, velha, é a casa da gente. Se você não arruma, ela vai embora. Vai estragando. Ela foi abandonando e chegou num ponto agora, em janeiro deste ano, que a infiltração lá em cima chegou num ponto que tinha que interromper o fluxo da água. Ela tem que arrumar. Eu acho que a banqueta, do meu ponto de vista, ela não pode ser destruída. Se você tirar a banqueta e asfaltar isso aí, vai ficar 100 vezes mais caro do que manter a banqueta. Agora tem que ser uma manutenção constante. E vai acabar com talvez um dos maiores patrimônios dessa cidade. Você mata a história da cidade. Mata a história. Mata a história. É um absurdo que isso venha acontecer. Não, isso não pode acontecer. Eu sou defensor da preservação das banquetas e tudo, porque... Como entendedor do assunto, o senhor acha que o caminho está para recuperação ou está mais para acabar? Olha, não vai acabar não. Eu, inclusive, tive a oportunidade de conversar ligeiramente com o prefeito há uns 2 ou 3. Ele falou, não, Ricardo, não é, porque houve uma pessoa que publicou, inclusive, no jornal Cultura e Comércio, 2 matérias seguidas dizendo, a sugestão dele era que tampasse a banqueta. Eu tenho guardado aí. E eu sou radicalmente contra isso. Eu acho que isso é um absurdo. Primeiro que hoje, do ponto de vista ambiental, hoje não se aceita tampar nem rio para fazer avenida. Chegaram à conclusão que isso é Falou errado. tudo. Do ponto de vista ambiental, seria Você pega, por exemplo, escândalo. Um escândalo. Você pega hoje, porque tem, por exemplo, cidades ricas do mundo que estão
Agora mesmo apareceu na televisão, deve ter uns 4 ou 5 meses, se eu não me engano, em Hong Kong. O rio tinha sido todo canalizado, eles abriram todo ele, arborizaram, arrumaram, porque isso destrói a vida do ser humano. Com certeza. Porque você tira a umidade, você tira isso, você impermeabiliza o solo. Então, isso hoje, do ponto de vista ambiental, não se usa mais essas técnicas. Nossa. Agora, nós temos aqui uma banqueta com 4,5 km. Tem uma área lesada nela, talvez 200 metros, 300 metros. Você vai entampar isso? Eu sou da opinião, se dependesse da minha vontade, eu proibiria trânsito nela, de carro. Nós estamos falando aqui numa entrevista, isso tem que se assentar, fazer um estudo detalhado e apareceu num desses informativos aí, eu não sei qual deles, um serviço de contenção de uma parte da banqueta que infiltrou. A responsabilidade daquela infiltração é da prefeitura. Eu avisei ao secretário na época, não faça isso, porque a gente acha que a banqueta é só um buraco, né? E ele fez. Avisou, fez, está aí o problema. Mas ao tal caso, eu tinha sido secretário em outra época, em outra administração, em outra estrutura. Resultado, deu o que deu. E falei, gente, coisa que inglês fez, você toma muito cuidado para mim, porque a banqueta não é só um buraco, não. Aquilo é feito, o buraco, ele é todo revestido de uma camada de 18 centímetros de minério de ferro, todo ele daqui até lá, e depois ele é todo coberto com uma camada de 22 centímetros de argila. Existe uma base. E aí você solta a água, ele não infiltra. Agora, se você tira a argila, o que vai acontecer? Ela vai filtrar. Então, a limpeza da banqueta tem que ser feita manual. Sinto muito. O senhor deu uma tranquilizada no povo, nos moradores de Nova Lima. Sinal de que existe a pretensão de recuperar e de manter a banqueta, o Rego Grande, vivo. Eu acredito que sim, porque na verdade, inclusive, você sabe, o Rego Grande passa na porta da casa do nosso prefeito. Com certeza. Não é? Ele tem uma extensão grande na porta da casa. Tem um interesse dele também. Tem um interesse dele. Na época que nós fizemos essa recuperação e tudo, ele era o prefeito, ele sabe que existe. E sabe o preço que pagaria político, ecológico, ambiental e financeiro para você tampar a banqueta e calçar a rua. E perder e matar a história, né? Para mim é a coisa das mais graves, né? Assuntos importantíssimos que o doutor Ricardo Salgado está debulhando aqui com a gente. Temos mais coisas para falar, mais pontos da cidade interessantes, mais história. Daqui a pouquinho tem mais doutor Ricardo Salgado aqui no Conexão Leão.